Salve Brasil, salve planeta Terra, salve Sumaré, Ziners 58, 26 de maio de 2025, segunda-feira, diretamente do estúdio Venturama em Sumaré. Vamos falar um pouquinho mais sobre observador e observado. Eu tinha comentado aí numa outra transmissão sobre Purusha e Isvara, mas eu acho que eu vou precisar entrar um pouquinho mais a fundo para definir isso daí. Eu comentei que dentro do yoga a gente considera que o observador ou a consciência, ela é Purusha. A gente dá o nome de Purusha, que seria esse observador intocável, apesar dele ficar impregnado pelos aspectos sutis das impressões da realidade. Por isso que existe um outro grau desse observador no qual essas impurezas, essas impressões erradas da realidade, elas não chegam. E esse outro observador, nós damos o nome de Isvara, que muitos consideram o próprio Deus, mas ele é esse você mesmo, essa sua figura no futuro, já desenvolvendo coisas inacreditáveis e à sua espera. Por isso que ele é considerado um Deus pessoal. Na medida em que Brahman, ele é impessoal, ele é aquele que abarca todos os Isvara e todas as possibilidades. Né? Então, se a gente pudesse chamar Brahman de Deus absoluto dentro dessa coisa do yoga e da Vedanta. Então não tem como também falar de Brahman e não falar da Trimurti, tanto faz aí. São essas três cabeças, ou essas três manifestações da realidade e de Deus, que seria Brahma, não confunda com Brahman. Esse Brahma, ele é o aspecto criativo da realidade, enquanto Vishnu é o aspecto mantenedor, ou as aparências, manifestações, e Shiva é o aspecto destruidor. Então aí você vai ter também essas três figuras relacionadas com positivo, neutro e o negativo. Brahma com o positivo, Vishnu com a neutralidade e Shiva com o negativo. Né? E isso está no eletromagnetismo, está em todas as condições de contraste na qual nós estamos inseridos na realidade. E aí é uma convergência interessante com o Sansara dentro do budismo, porque para Siddhartha Gautama, Buda histórico, o Sansara é esse caos em busca de ordem, e esse transe consensual, né, no qual todos nós estamos inseridos, essa ilusão coletiva. Então ele se dá conta. Por isso que nós temos aí as 4 nobres verdades, que seriam tipo a constatação desse sofrimento do Sansara. O segundo aspecto é a origem disso, que pode ser identificada no apego, nos desejos, na ilusão, né, que é se apegar a algumas coisas, e também a capacidade que nós temos de romper esse elo. Se nós rompemos esse elo, nós rompemos imediatamente essa cadeia. E também o caminho. Existe também um caminho, que aí ele deu o nome de Nobre Caminho de 8 Passos, que já é uma convergência interessante com o Ashtanga Yoga, que esses também são os 8 caminhos do Yoga Sutras de Patanjali. Então você percebe que o Dharma e o Karma, eles coexistem nessa ideia, né? O Dharma sendo o meio pelo qual nós devemos nos encontrar, né? E o karma, que seria as ações e a causa e efeito que nos trouxe até aqui, também aquilo que nos levará a outras condições, porque tudo é feito, causa e efeito, causalidade, né? Isso é uma constatação empírica, assim como o sujeito e objeto, observador e observado, que é a questão aí que nós entramos, né? Então, apesar de todas essas escolas distintas, elas têm uma convergência interessante. Então, só para esclarecer um pouquinho aí essa ideia de consciência dentro do yoga, e também
esses outros termos que invariavelmente a gente vai acabar encontrando por aí, tá bom? Valeu, galera, amanhã estamos de volta. Valeu, valeu!